joga pelo chão. A única solução é gritar: meu Deus, cuida de mim! Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Entrega teu caminho e confia nele, e descansa no teu Senhor. E viva a maravilha de ter um amigo em todo momento, pois seu coração merece a paz que ele tem. E viva a maravilha de ter um amigo em todo momento, pois seu coração merece a paz que ele tem. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais, ele fará. Visite nosso site radiotecgospel.com.br. Lá você encontra muitos conteúdos e notícias de nossos colaboradores. Está no ar o programa Vida Feminina com Natália Oliveira. É isso aí, então voltamos com mais o programa Vida Feminina, mais uma segunda-feira, né, com este programa maravilhoso, programa onde hoje estaremos tratando um assunto que, conforme muitos estudos, é o assunto do século, né? É a doença do século, igual muitas pessoas falam, né? Uns falam que é depressão, ansiedade, né? Mas englobaria tudo junto, né? Começo aí com o meu boa noite. Agradeço a todas as pessoas, mulheres, homens, idosos, crianças e adolescentes que estão nos escutando e estão aí ligadinhos conosco. E vamos aí, estou hoje aqui com a Ana Carolina, com a Amanda, as minhas duas parceiras aí de programa, e elas estarão então aqui comentando, me ajudando, né, a falar sobre este assunto, que é um assunto bem, vamos dizer, um assunto bem polêmico, né, para muitas pessoas, um assunto assim que onde a gente tem muito a nos ensinar, tanto nós aqui da rádio, e também a passar um pouco do nosso entendimento para vocês, né? Várias pesquisas a gente fez, a gente tirou de blogs, de sites, né, bem confiáveis, né, de mulheres cristãs também, né, que esse programa aqui, além de ser um programa para a vida da mulher, é um programa também cristão, né, que também a gente poderia englobar sobre a vida feminina cristã. Porém, hoje o assunto é sobre ansiedade e aonde englobaria não só as mulheres, mas, igual antes eu falei, crianças, adolescentes, idosos, adultos, homens, mulheres. Então a gente estará um pouquinho falando aí sobre este assunto.
Não deixe de ficar ligadinho aí no nosso Facebook, a gente já tá conectadinho aí, então vá mandando o seu recadinho tanto no Facebook quanto no nosso WhatsApp, né? O número, a Aninha daqui a pouquinho já vai estar passando para vocês. O nosso site eu vou deixar pra Amanda falar, mas assim, ó, fiquem ligadinhos, as meninas vão dar o seu boa noite aí e vão estar falando sobre as nossas redes sociais. Então, galera, deixo aí o meu boa noite para vocês, aqui em mais uma edição do Vida Feminina. Esse assunto, como a Nath falou, é um assunto muito polêmico, mas eu acho que é uma coisa que a gente tem que ser conversada, porque como é o mal do século, a gente tem que, pelo menos, alertar as pessoas um pouco sobre isso. Porque a partir do momento que a gente alerta, a gente diminui os casos e a gente diminui o número de pessoas afetadas com isso. E para você mandar o seu recadinho pra gente, como a Nath falou, pode ser pelo WhatsApp, que é 997546922. Vou repetir novamente para você anotar aí. 997546922. Agora é com a Amanda. É isso aí que as meninas falaram, né? Esse é um assunto bem importante. E eu quero deixar aqui, então, meu boa noite, dizer que é um prazer estar aqui em mais um programa Vida Feminina junto com vocês, meninas. E então, passando agora o nosso site, que é onde você pode acompanhar notícias, tudo que acontece aqui na rádio, sobre os programas, né? Esse assunto sobre ansiedade também mais tarde estará sendo colocado aí no site e você pode acompanhar lá. E o site é www.radiotecagospel.com.br. É isso aí, então. Vamos, então, iniciar aí. Você já está aí ligadinho com o nosso Facebook. Não deixe de mandar aqui o seu feedback do nosso programa, tanto do nosso aqui de segunda-feira, do Vida Feminina e do Saúde e Bem-Estar, mas também dos programas da rádio, né? Mande aí o que você está achando da rádio Teca Gospel aqui na nossa cidade, no nosso vale, né, no nosso estado, que a gente sabe que muitas pessoas fora aqui de Itaquari nos ouvem, né? Então, assim, vai mandando aí o seu recadinho aí no nosso WhatsApp, né? E vamos, então, iniciar falando deste assunto. E, claro, né, eu não poderia deixar, como o programa é sobre vida feminina, eu não poderia, então, deixar de enfatizar a ansiedade na mulher, né? Claro que ela englobaria todos os assuntos, homens, mulheres, mas dos números eu vou falar mais das mulheres. Ansiedade. Por uma curiosidade, para quem não sabe, a ansiedade ela atinge mais as mulheres do que os homens, né? Tudo envolve a vida emocional, né? O medo, preocupações, inquietações, irritabilidade. Tudo isso são coisas que englobaria no assunto ansiedade, né? E a gente, né, os estudos que foi feito por uma universidade de Cambridge, né, que elas pesquisaram e elas disseram que não depende, esse estudo não depende da classe social, né, não depende da etnia ou de nenhuma localização geográfica, né, isso é uma coisa muito curiosa, que eu, quando estava lendo e pesquisando sobre esse assunto, eu particularmente me aprofundei mais, né, pesquisei em livros, né, um livro que eu tenho até o Maico andou, acho que sexta-feira ele andou falando um pouco sobre este livro e também, né, andei pesquisando. E a ansiedade, então, ela não depende nem de classe social, localização, a questão é de gênero mesmo, né, é questão do gênero, é mulher, né, é mulher. E esse estudo, ele buscou analisar, né, mais de 1.000 artigos, né, pesquisas sobre ansiedade e depressão. Ansiedade e depressão, elas seriam junto, né? E esses artigos, eles, né, desde que eles foram publicados desde 1999. E eles chegaram, então, a um resultado bem assustador, né, muito, mas assim, muito impactante, impressionante sobre a saúde feminina, sobre a saúde da mulher, né? E a ansiedade, ela, por incrível que pareça,
ela aparece mais nas mulheres. Segundo esse estudo, elas estão a mulher está num constante estado de alerta, né? E entre mulheres são 42%. 42% das mulheres possuem esse transtorno. E já os homens, o número cai para 29%. 29%. Então, entre os dois, é um número bem considerável, né? Mas, independente de gêneros, as conversas sobre a saúde mental devem sempre ser abordadas e não ignoradas. Então, isso é um alerta também que a gente deixa aqui. Como a gente já falou nos outros programas anteriores, que a gente fala muito sobre a agressão, essas coisas assim, a gente quer sempre alertar, falar, né, um pouquinho sobre assuntos assim que às vezes não se fala no dia a dia, mas são assuntos que são bem importantes e que devemos estar sempre atentos, devemos estar sempre preocupados, né? Sempre ali naquela preocupação, olhando sempre ao nosso redor, sempre nos precavendo, nos prevenindo, né? Porque ansiedade, gente, para quem não sabe, é uma doença, né? Ela é uma doença e ela deve ser tratada, né? Nuns ela se manifesta de um jeito, em outros ela se manifesta de outro jeito. Meninas, né, em relação a esse assunto, o que vocês poderiam nos colocar, né? As duas aqui são adolescentes, elas têm 15 anos, então, tipo, hoje em dia, agora no ano de 2020 que a gente está vivendo, a gente ouve muito que lá em 2000, vamos dizer, não existia, que era o bullying, era, né, as coisas da escola, a ansiedade, o pânico, o medo, né? Então eu queria que vocês nos falassem aí um pouquinho. Bom, eu acho que como tu falou, hoje em dia na sociedade eles criam muito essa coisa de padrão. Então na própria escola, quando tu foge do padrão, tu já sofre bullying. E a partir do momento que a pessoa ela vai lá e sofre bullying, os níveis de ansiedade dela já vão subindo. Ou seja, ela pode desenvolver ansiedade através de uma coisa que tu fale pra ela. Eu acho que nesse momento a gente tem que cuidar pelo que a gente fala pras pessoas, pra ver que se isso não iria afetar a gente também. Porque do mesmo jeito que tu fala alguma coisa pra alguém que pode afetar ela, alguém pode te falar essa coisa. E tu tem que pensar que se, por exemplo, eu fui lá e falei alguma coisa ruim pra alguém, mas e se essa pessoa falasse isso pra mim e não eu pra ela, como é que eu iria me sentir? E outra coisa muito importante também é que a gente tem que olhar muito à nossa volta. Às vezes as pessoas estão dando sinais nessa quarentena, através de status, através de stories, através de publicações, e a gente não quer notar por causa que a gente acha que a gente tem que ficar lá. Não é com a gente, não é com alguém da nossa família, a gente não tem que se portar. Mas não, a gente tem que amar um ao outro, a gente tem que ajudar um ao outro. E eu acho que a partir do momento que a gente manda uma mensagem falando: oi, eu tô aqui pra que tu precisar, quer conversar comigo? É o momento em que a gente vai se unir, sabe? E não precisa estar fisicamente presente pra se unir. A gente tem que estar juntos, unidos, pra ajudar os outros. É isso aí, né? Como a Aninha comentou ali, é muito importante, né? Nós, como seres humanos, a gente deve se preocupar com o outro, né? Não com nós mesmos. A gente não deve ser orgulhosos e pensar, não, só importa a minha vida, só importa os meus problemas, os problemas dos outros, dos meus amigos, daqueles que estão perto de mim não me importam. Então, isso é algo bem errado, que a gente possa, realmente, como a Aninha falou, né? Prestar mais atenção nos nossos amigos, às vezes nossos familiares, pessoas que estão do nosso lado, estão sofrendo com isso, e a gente muitas vezes faz que não vê ou realmente não percebe, então que a gente possa cuidar também do outro, né? E uma coisa que a Aninha falou ali, tudo aquilo que ela citou, né? A questão do bullying na escola, de que a sociedade impõe padrões de beleza. Sim, isso ocorre muito e eu acredito que talvez seja por isso que a ansiedade ela é considerada o mal do século. E se nós pararmos para pensar, isso tá certo, porque se pararmos para pensar, né, a nossa geração de hoje, ela é uma geração que sofre muito bullying, ela é uma geração que tá de frente para diversos problemas, né? E isso é algo que tem acontecido muito, né? É isso aí, até então em algumas não, várias escolas existe agora, eu acho que
não seria professora, mas seria uma psicopedagoga, né? Que ela tenta ajudar esses adolescentes, essas crianças a superar o bullying, a superar essas ansiedades dentro do ambiente escolar, que é onde os pais não estão, né? Onde os pais não estão ali para proteger essas crianças. E o que é ansiedade? O que quer dizer, né, a ansiedade? Ela é uma reação natural do corpo ao estresse. Ela é um estado emocional, né, e é caracterizado por um sentimento de tensão, preocupação e pensamentos ruins. A ansiedade, ela seria isso. E é importante também a gente ressaltar que nem sempre, né, antes a gente falou que ela é uma doença, mas nem sempre ela é uma doença. Né? A ansiedade em seu estado normal, que isso também eu não sabia, então eu achava que, realmente, no meu entendimento, eu achava que a ansiedade era tipo assim, não era todo mundo que tinha. Existiam as pessoas que tinham, mas não era todo mundo. Só que é todo mundo que tem ansiedade. Só que no seu estado normal, a ansiedade ela é saudável para nós. Né? Pois ela também, a gente é impulsionado né, para realizar projetos, para realizar, para prosperar, para a gente planejar o nosso futuro, né? E o que torna alarmante é o excesso desse sentimento. Então, quando essa ansiedade passa do limite, ela já deixa de ser saudável. Ela já é uma ansiedade que já não está fazendo o bem para o nosso interior, para o nosso físico, para o nosso mental. E dependendo da frequência e da intensidade dos sintomas, a ansiedade ela pode se tornar uma patologia, tá? De diversas formas, né? O que seria? O transtorno depressivo, maior ou com certos transtornos de personalidade. Existe também o transtorno de ansiedade generalizada, que é um dos transtornos que a gente vai falar aqui. Eu trouxe só 2 para a gente não se alongar tanto. Mas existe vários tipos de transtornos de ansiedade. Existe também os transtornos mentais, transtorno alimentar, o transtorno de pânico, né, que causa medo, o transtorno obsessivo e compulsivo, aquela que eu quero, aquela coisa, eu quero aquela pessoa só pra mim, né, o compulsivo, o obsessivo, e dentre muitos outros que a gente poderia aqui relatar, mas aí, né, o nosso tempo aí ele já não permite. Então, a gente vai falar um pouquinho de cada um. Esse seria, então, a ansiedade. E o que é o transtorno de ansiedade? Né? Ela é uma doença causada, então, como eu já havia falado ali, excesso de ansiedade ou medo, né? Estados emocionais comuns do ser humano. E esse transtorno, ele pode interferir no dia a dia, né, de nós, e também afeta diretamente o nosso comportamento, né? Às vezes a pessoa tem um comportamento estranho que não é do seu dia a dia, né? Tem que ficar atento, os familiares também, né? Isso é bem importante, porque a família também deve ficar atenta a esses comportamentos dessa pessoa, né? Igual assim as crianças. Eu vejo isso muito nas crianças, os pais. Os pais têm que ficar muito atentos no que, às vezes, as crianças têm muito medo daquilo, né? Mas por que ela tem tanto aquele medo? Por que aquela obsessão daquele medo? É isso, os pais têm que ficar bem atentos a isso, a ver os seus filhos na adolescência também, né? Às vezes os filhos ali 12, 13 anos, que já tá assim, já mais saindo com os amigos, já muda aquele comportamento, mas é normal esse comportamento, é só, igual que as pessoas dizem, ele tá na fase da adolescência. Realmente, tem fases a adolescência, mas nem sempre é só da adolescência, às vezes tem algo a mais ali que tem que ficar bem atento. Este transtorno mental, né, faz com que a pessoa ela tenha pensamentos negativos, né, uma série, né, de desencadeamentos de sintomas fisiológicos e emocionais, que pode até prejudicar a vida pessoal e a rotina, né. O transtorno de ansiedade, além disso, ele pode aumentar, isso é muito importante, ele pode aumentar
a chance de desencadear as doenças cardiovasculares, obesidade e diabetes. Isso é uma coisa bem importante da gente saber. Além do ganho do peso, gordura abdominal, o aumento da pressão arterial também é uma das coisas, né, que pode vir a desencadear com esta ansiedade. Então, além disso, ela tipo assim, a ansiedade mas é uma doença, eu sofro de ansiedade, mas se tu não tratar, pode virar uma doença muito mais séria, né, muito mais perigosa, né, tipo ali, a doença cardiovascular, né, afeta o coração, então, realmente tem que tomar cuidado com isso. Geralmente, essa ansiedade, a intensidade, no caso, dos sintomas físicos, pode variar dependendo do grau e do estado de cada pessoa, tá? Esse sintoma, ele pode ser tão intenso, muitas vezes, que as pessoas buscam ajuda médica, acreditando estar com problemas no coração ou em algum outro órgão. Então, por ela ter desencadeado, talvez, aquela dor no peito, ali no coração, né? Ela tá... um dos sintomas até da diabetes é tomar muita água, né? Aquela pessoa que já gosta um pouquinho mais de doce e toma muita água, sente muita sede, isso é um dos sintomas da diabetes. Então, é isso aí que às vezes as pessoas vão no médico achando que é diabetes, é alguma coisa do coração e acaba sendo ansiedade, né? Até então, tem vários médicos que receitam remédios aí para ansiedade, um calmante, para dormir, alguma coisa assim. E aí a pessoa acaba, né, relaxando e melhorando. Então, nem sempre, no caso, né, seria o problema de coração. Não sei se as meninas têm algo para acrescentar. Vamos. Eu só quero ressaltar aqui que isso que tu comentou, né, mostra como a nossa mente, né, ela tem poder sobre o nosso corpo, né? Como a ansiedade, né, no caso que está sendo citado aqui, o que ela faz na nossa mente, ela faz a gente sentir sintomas que muitas vezes a gente nem realmente está sentindo, né? Então é algo bem interessante, assim, que muitas vezes a gente não para pensar, mas a nossa mente, ela tem uma importante função, né? E como eu acho que eu já tinha comentado no programa anterior, o nosso corpo e a nossa mente andam juntas. Então, a partir do momento que uma não está 100% saudável, a outra também não vai estar. Então, é muito importante, a partir do momento que tu sentir um sintoma, tu procurar tanto um médico que tu acha que pode ser aquilo, tanto um psicólogo também, para te conseguir colocar pra fora, porque muitas vezes tu botando o que tu sente pra fora, aquilo já vai te aliviar, porque muitas vezes a gente reprime muito os nossos sentimentos, reprime muitas coisas que a gente quer falar, pra talvez os outros não pegarem e pensarem alguma coisa sobre ti. E tu procurando um especialista pra isso, além de tu conseguir deixar aquilo, abrir aquilo, se libertar daquilo, tu vai conseguir também as orientações certas. É verdade. E também outra coisa ali que é bem interessante ali que tu falou ali da ansiedade. Da ansiedade ali. É tipo, a gente tem várias causas, né? E quais são essas causas que causa essa ansiedade, né? Existem várias teorias, né, até mesmo crenças sobre onde e como surgiu a ansiedade. Então, seria a predisposição genética, né, aonde, tipo, passa, né, de pai para filho, a genética da pessoa, fatores ambientais, às vezes vive naquele ambiente muito conturbado, e até mesmo o histórico familiar, né, a pessoa que já vem de uma família onde tipo assim, a família já tinha mais problema, ela já vivia assim, ó, mais apreensiva, mais preocupada, né? Talvez o pai e a mãe era né, mais brabos, né? Isso, mais irritantes, assim, eles eram assim. Então, assim, isso tudo pode ser uma das causas.
E são algumas das centenas possibilidades da origem dessa ansiedade, né? Apesar de não ser a mesma causa para todas as pessoas. Isso são só algumas coisas comuns que pode ser a causa, mas que não... Igual assim, eu posso ter a causa da genética e a Ana pode ser familiar, a Amanda pode ser um fator ambiental. Então, nem sempre cada um tem a mesma causa, né? E os fatores ambientais, como a pressão do trabalho, né, a situação familiar, fatores que podem gerar uma preocupação constante a ponto de evoluir uma ansiedade comum, igual que eu falei lá no começo, e natural, para o quadro mais sério de transtorno. Então, pelo que eu entendi, assim, todo mundo tem ansiedade, né? A ansiedade, ela é de forma natural, onde te impulsiona a fazer aquilo que talvez tu é meio retraída para fazer, meio envergonhada. E para outros, ela causa, né, com o passar ali se não for tratada com o passar do tempo, ela pode gerar uma doença. Seria exatamente isso. É isso que a gente, né, tem que estar atenta no nosso dia a dia, das preocupações, no ambiente de trabalho. Isso também prejudica, mais na frente a gente vai falar sobre isso. E devemos também sempre lembrar que cada pessoa, ela é única, né? Cada pessoa tem as suas experiências e seus gatilhos para dar o âmbito final. E por isso a importância da investigação e de entender o que desperta a ansiedade em cada um. Isso é muito importante. Isso é uma coisa assim que, igual que a Ana falou ali, gente, existe psicólogos, existe pessoas preparadas para cuidar, para tratar esses momentos de ansiedade. Toda essa amplitude dessa doença, ela tem um especialista, ela tem uma pessoa que é experiente, que ela estudou para aquilo, ela sabe, né? Tem muitas pessoas que são contra, não vou em psicólogo ou psiquiatra. Não, psicólogo e psiquiatra são duas coisas diferentes, a gente não vai falar aqui sobre psiquiatra, mas são duas coisas diferenciadas, uma não é igual à outra. Então, assim, ir em psicólogo não é que quer dizer assim, que muitas pessoas às vezes pensam, por que tu não procura um psicólogo? Não, eu não sou louco. Mas ninguém tá dizendo que você é louco. Isso é bem importante. Psicólogo não é pra louco. Então, assim, é importante, então, entender, né, o que desperta essa ansiedade em cada um de nós. E existe também muitos sintomas dessas ansiedades que devemos sempre ficar atentos no dia a dia, né? Até porque, às vezes, a gente tem sintomas e a gente não sabe que aquilo ali pode ser um sintoma de ansiedade, né? Eu vou falar só alguns, mas assim, se você pesquisar, se você procurar, se você falar com algum psicólogo, você vai ver que existe muito mais sintomas do que eu vou relatar aqui. E, geralmente, esses sintomas, eles podem ser físicos, né? E o que mais que assustam é que despertam a atenção da pessoa para buscar o tratamento. Mas a ansiedade afeta o nosso corpo, a mente e o desempenho de várias formas. Uma delas é os sintomas emocionais, né, onde entra ali a tristeza, o nervosismo, a irritabilidade. Depois a gente tem os sintomas fisiológicos, igual que eu falei lá em cima, né? Que são as doenças que podem a ansiedade causar, que são coração acelerado, aquela sensação de formigamento, falta de ar, aquelas pessoas com sudorese, né, que ficam suada, tontura, né, dor de cabeça, dor muscular. Muitas pessoas têm insônia, né, não têm dificuldade de dormir, de se manter num sono mais profundo. Tem sintomas comportamentais, né, que são a impulsividade, agressividade e fala acelerada. Aquela pessoa que é obsessiva, que tem aquela coisa, né, aquela pessoa que eu só quero
eu quero aquilo na hora, aquela pessoa agressiva, que ela fala, talvez ela fala mais alto, sempre xingando os outros, né? Mas a fala dela é assim. Isso são sintomas, mais um dos sintomas da ansiedade. E também a gente tem os sintomas cognitivos, que é a dificuldade de concentração, aquela tomada de decisão, preocupações excessivas, né? E o mais importante que a gente deve ficar sempre atentos é com o sentimento que ele é muito pertinente. Ele faz parte da crise de ansiedade que às vezes muitas pessoas têm, mas não sabem que pode ser uma crise de ansiedade, que é a preocupação. Aquela pessoa que tem constante preocupações, constante medo, que quer aquelas preocupações excessivas, sabe? No dia a dia, que não consegue às vezes dormir, porque fica pensando o que aconteceu, o que vai acontecer amanhã, o que aconteceu hoje, o que aconteceu ontem, sabe? Sempre fica naquela preocupação excessiva, né? Meninas, mais alguma coisa para colocar? Eu queria falar sobre uma coisa que tu falou ali, nos sintomas emocionais, que é, por exemplo, a tristeza. Muitas vezes a pessoa chega e fala, eu tô triste, mas aí tu fala, amanhã passa, é bobagem. Aconteceu uma coisinha de nada, amanhã passa. Daí, só que não passa. E muitas vezes a pessoa achou em ti uma pessoa pra desabafar, uma pessoa que confia em ti. Quando tu fala amanhã passa, ela pensa, poxa, mas amanhã passa. Daí, só que amanhã aquela coisa não passou. E conforme os dias aquilo ali não vai passando, é onde vai causando mais preocupação nela, é onde às vezes pode começar a aparecer os sintomas fisiológicos, os sintomas comportamentais, e é onde essa pessoa vai evoluindo os níveis de ansiedade. E então eu acho que quando a pessoa chegar em ti e falar, hoje eu não tô muito legal, não tô triste, tu pega e consola ela, fala que tu tá ali pra o que ela precisar, deixa ela desabafar contigo se ela achou um porto seguro pra ela às vezes. É isso aí, né? E esses sintomas aí só ressaltam, né, a importância do que a gente vem falando aqui, que é importante a gente olhar pro outro, né? A gente saber reconhecer também quando a outra pessoa não tá bem e também quando nós não estamos bem, né? Quando a gente reconhece, não, eu tô triste, mas essa tristeza vem me incomodando já faz tempo. Será que isso é normal? Sabe? Procurar alguém que tu confia, como a Ana falou, né? Muitas vezes a gente chega em alguém que a gente confia, a gente quer desabafar. Então, que nós possamos estar sempre dispostos a ajudar, né? É isso aí. E antes agora da gente passar para as principais consequências da ansiedade, a gente vai respirar um pouquinho, né? Você mande aí o seu recadinho aqui para a rádio no 997546922. Mande o seu recadinho aí no Facebook também, a gente tá aí conectado. E a gente vai então de propaganda, a gente logo em seguida já volta com as principais consequências da ansiedade. Fique ligadinho aí conosco, assistindo, que é um assunto bem legal, um assunto bem interessante, que tem várias curiosidades pra gente ainda ir falando aí. Fique ligado na minha, na sua, na nossa Rádio Web TK Gospel e participe através do nosso WhatsApp 51 997 54 6922. Ponto Real. Alimentação, limpeza, bazar, brinquedos, material escolar, artigos para presente e muito mais. Visite uma de nossas lojas e conheça a nossa grande variedade de produtos. Ponto Real, Taquari, na Rua Albino Pinto, 215 e na José Porfírio da Costa, 219, em frente à rodoviária. Também em Camaquã, Rua Zeca Neto, 855, em frente ao Paradão. Ponto Real, o nosso negócio é fazer você feliz. Laboratório Labor Vida, em Taquari, Rua José Antero de Siqueira, 357 Centro, e em Itabaí, Rua João Claus, junto ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Laboratório de Análises Clínicas, telefone WhatsApp 51 3653 1502. Resultados que inspiram confiança. A melhor programação da internet. Eu tô curtindo. Sua rádio favorita.
Estampa Brindes, tudo para a sua empresa ou evento. Lá você encontra produtos personalizados de ótima qualidade, camisetas, chinelos, azulejos, canecas, xícaras, copos e muito mais. Mr. Puffs, baús, cabeceiras e puffs sob medidas. Qualidade e bom preço. Avenida Lauter Filho, número 79, Taquari, Rio Grande do Sul. Comercial Elétrica Adelso Costa. Compre de casa que levamos até você. Na Comercial Elétrica você encontra mais de 20 mil itens nos setores de material elétrico, hidráulico, antenas, eletroportáteis, louças sanitárias, ferragens e ferramentas em geral, EPIs, produtos para piscina e muito mais. Comercial Elétrica Adelso Costa, na Avenida Lauter Filho, número 90. Se preferir, compre pelo site comelétrica.com.br ou pelo WhatsApp telefone 3653-3994. Frete grátis para Taquari. Acompanhe nossa programação baixando o aplicativo Rádio Web TK Gospel na Play Store. A web rádio que você gosta de ouvir. Mais música. Se tem Santo Pão, tem mais motivos para comemorar. Delícias preparadas com muito carinho. De segunda a sábado, das 7 às 20 horas, sem fechar ao meio-dia. E aos domingos, das 8 ao meio-dia. E das 15 horas até às 20 horas. Padaria Santo Pão, Rodovia Aleixo Rocha, 928, em frente a Ceitel. A gente adora te fazer feliz. Mercado Esquina do Real, aberto de domingo a domingo, sem fechar ao meio-dia, das 8 às 22 horas, com tudo para a sua família, tendo também bazar e brinquedos para os pequenos, com grandes promoções todos os finais de semana. Se encontra no bairro Prado, em frente ao Açougue dos Morais, na rua José Porfírio da Costa. Telefone para contato 51 99708 7098, Taquari, Rio Grande do Sul. Você ouviu esta propaganda? Seu cliente também ouviu. O rádio é uma das formas mais simples e práticas de anunciar sua marca, sua empresa ou seu serviço. Anuncie no rádio. Faça sua empresa ser vista e ouvida. Para anunciar na Rádio Web TK Gospel, fale com a gente pelo e-mail contato@radiotkgospel.com.br ou pelo WhatsApp 51 99787 1378. Rádio Web TK Gospel, tocando o melhor do louvor. Visite o nosso site radiotkgospel.com.br. Lá você encontra muitos conteúdos e notícias de nossos colaboradores. 21h38. É isso aí, então. Você ouviu então as propagandas aqui da nossa Rádio TK Gospel. E tá chegando o recadinho aqui pra gente. No Facebook, temos então o recado da Gabriela, né? A Gabriela é sempre ligadinhas aí conosco. E ela diz assim: eu quero mandar um beijo para essas meninas incríveis. E principalmente para a minha alemoa, que está quase virando gremista. É a minha alemoa que é só tu. Pois é, alemoa aqui sou só eu. E abraço então pra ti, Gabi. Eu gosto muito de ti, como eu já disse, te amo muito. E olha que a Natália tem convite pra ti aí, ó. Ah, já convidei ela, já andei mandando recadinho pra ela, né, Gabi? Não, já disse pra ela assim. Agora até fiquei sabendo que o sonho da Gabriela é ser psicólogo. Então aí, ó, um assunto bem legal aí pra ti que tá aí escutando então a rádio, né? E realmente é uma profissão, acho que bem linda. É uma profissão que tu, como filha de pastor, se tu fizer psicologia, tu tem muito a ganhar almas pra Deus, né? Porque assim, além do teu jeito, que eu sei que tu tem um blog e ainda tu vai vir aqui na rádio falar desse teu blog, ele é um blog motivacional, gente. E é um blog muito legal, eu mesmo sigo o blog, compartilho as publicações que ela bota lá.
É muito legal mesmo, e realmente é um blog que motiva as pessoas. Às vezes a gente tá meio assim, acordou meio para baixo, não tá se sentindo muito bem, e realmente é um blog que ele motivociona a gente, é um blog que traz aquela esperança, aquela esperança mesmo, né, que falta aí pra gente. E é um blog bem legal, então você ainda que não seguiu lá, que não curtiu a página dela, vai lá, curta, compartilha as publicações, é blog motivacional. Vai lá, fica sempre ligadinho que ela sempre posta, todos os dias ela posta publicações bem legais, realmente que toca o nosso coração. E ela como, né, ela é filha do pastor Pedro Paulo e filha da pastora Tatiana, que são ali pastores da Igreja do Evangelho Quadrangular da Boa Vista, e eles, né, creio que eles deram uma ótima e abençoada educação para a Gabi é uma menina de ouro, né, e ela também é alemã, né, Aninha? Pois é, né, temos isso em comum, então. Mas, né, Gabi, como a Natália, a gente falou, o convite está aberto aí. Estou ansiosa, então, para poder fazer um programa junto contigo, com a tua participação. E é isso aí, então, continua ligadinho na rádio, porque depois do nosso programa ainda tem mais programação, hein? É isso aí, então, né, um abraço para ti, Gabi, fica aí ligadinha aí conosco. E vamos, então, seguir com o nosso assunto aqui sobre ansiedade. E agora eu vou falar sobre as principais consequências da ansiedade, né? É um transtorno de ansiedade, ele pode acabar afetando a vida pessoal das pessoas, em muitos aspectos, trazendo então consequências no ambiente de trabalho, nas relações conjugais e até mesmo no corpo, né? Como a gente já havia falado antes ali, sobre as doenças. Tudo isso, ela contribui muito para que piora o quadro de ansiedade. E entre as relações familiares e conjugais, o desgastes, né, que pode acabar causando nessas relações familiares, ele ocorre em função da maneira como a pessoa ansiosa demonstra a sua emoção e comportamentos. Como ela vê as coisas de forma negativa, como ela tem dificuldade de buscar novas evidências sobre os fatos e acaba gerando brigas e conflitos com o seu cônjuge. Os dois se sentem menos felizes, brigam com mais frequência porque não conseguem fazer entender um ao outro, além de impedir o outro de participar das suas atividades normais do dia a dia, né? Aquele casal que tá sempre brigando. Então, acaba a ansiedade gerando isso dentro do ambiente familiar, dentro do casamento. Ela acaba trazendo muitas consequências e também o casal que tem filho, às vezes o filho acaba vendo aquilo ali e acaba, no futuro, tendo aquele transtorno que vem lá do ambiente familiar, né? Lá da família. Ele acaba tendo esse transtorno, desencadeando uma ansiedade que não é saudável, aquela ansiedade que acaba sendo uma doença. E também afeta o desempenho profissional, né? Ter um transtorno de ansiedade, ele pode causar um grande impacto no local de trabalho. Pessoas com transtorno de ansiedade, na maioria das vezes, citam estas como situações difíceis, como lidar com problemas, definição e cumprimento de prazos, aquela pessoa que tem um prazo para cumprir e acaba ficando muito ansiosa e acaba não entregando algum trabalho naquela data, naquele horário, manter as relações pessoais, participar de reuniões e apresentações. Tem muitas pessoas que sofrem, que ficam muito nervosa quando vão falar em público. Eu sou uma que, se eu for falar em público, realmente, eu fico nervosa, eu fico naquela ansiedade, eu tenho que tomar muitos copos d'água até conseguir, mesmo assim, ainda quando tu vai falar, fica, né, naquele nervosismo, a voz, né, embarga ali, tu fica com a voz trêmula. E como já foi dito, a pessoa ansiosa, ela busca focar a sua atenção em possíveis ameaças.
o que torna difícil de manter o foco no ambiente de trabalho. Isso, então, leva a uma queda de desempenho de entregar os resultados. Se é uma empresa que tu depende, igual as empresas, eu acho que de telemarketing, que tem prazos, que tem metas a cumprir, às vezes as pessoas ficam nervosas, ficam ansiosas, que no final do mês, que é onde bate as metas, não conseguem ter aquele resultado bom, aquele resultado alto. E os sintomas de ansiedade, eles podem ser tão graves que dificultam as pessoas de arrumar ou até mesmo se manter em um emprego, chegando até no futuro ter problemas financeiros, porque daí tu não consegue arrumar serviço por causa da ansiedade e acaba nunca conseguindo ficar no emprego e acaba sempre ficando uma bola de neve e não consegue nunca juntar, igual que diz o ditado, juntar os pés com as mãos e acaba tendo no futuro grandes problemas financeiros. E isso também, dentro de um relacionamento, dentro de casa, ambiente familiar, isso causa também mais brigas. Uma das maiores coisas que causam brigas dentro de um relacionamento de casal dentro de casa é a falta de dinheiro. Né? Todo mundo fala que a falta de dinheiro... Não, tipo, o dinheiro não é a solução. É bem isso que fala. O dinheiro não é a solução. Mas que quando falta, há muitas brigas dentro de um relacionamento, e isso há. E depois a gente também tem os sintomas corporais, né? Que são 2 tipos que eu vou falar aqui. Que é a desordem alimentar, né? Que é um transtorno que acontece quando uma pessoa experimenta alterações graves no comportamento alimentar, com extrema redução da ingestão de alimentos, quando ela não come nada, ou aquela que tem aquele excesso de comida. Come sem parar. O sentimento de extrema angústia ou preocupação com o peso ou a forma do corpo. Então, isso também é um sintoma corporal, né, da desordem alimentar. Fazer exercícios ou comer excessivamente é o que pode ter consequências fatais, porque muitas pessoas ficam tanto naquela obsessão de talvez emagrecer, ou tem até as pessoas que são magras demais que tentam engordar. Tem gente até que faz tratamento para engordar. Tem muitas pessoas que realmente têm... não vou saber agora qual é que é a síndrome, mas existe uma síndrome que faz a pessoa tanto engordar quanto emagrecer demais. Então, às vezes as pessoas fazem tratamentos para engordar. E também a gente tem, nessa parte corporal, a gente tem a insônia, que são os distúrbios do sono. São caracterizados por padrões anormais de sono, que interferem, então, no funcionamento físico, mental e emocional. Estresse ou ansiedade pode causar uma noite sem dormir, assim como uma variedade de outros problemas. Aquela pessoa que não consegue dormir, fica, né? Antes eu até falei, fica pensando naquelas preocupações do dia a dia, do futuro até mesmo. Insônia é um termo clínico para pessoas que têm dificuldade em adormecer, dificuldade em permanecer dormindo, acordar cedo demais ou acordar sem se sentir bem. Aquela pessoa que acorda meio, né, nauseada, ruim, com dor de cabeça. E a maioria dos adultos já teve esse problema para dormir, porque eles se sentem preocupados ou nervosos. E isso ocorre. Como ocorre a ansiedade? A ansiedade, quase sempre ela envolve um sentimento de medo, um sentimento de pavor, de apreensão, e coloca as pessoas em alerta. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o cérebro aqui, que uma parte do cérebro chamada de sistema límbico é a principal responsável por iniciar a cadeia química de mensagem que informa o resto do corpo sobre uma situação de perigo. O cérebro, ele né, se você olhar uma foto do cérebro, o cérebro, vamos dizer assim, ele é cheio de fiozinhos.
né? E esses fiozinhos, eles se conectam uns com os outros, né? Esse sistema límbico, ele fica mais ou menos abaixo, um pouquinho em cima, assim, mais ou menos da nuca. Ele fica ali e ele é bem, um sistema assim, bem pequenininho. E ele fica ali, conforme a cadeia química ali, ele fica mandando, então, mensagens, né? Pro resto do corpo sobre o medo, sobre aquela preocupação. O medo e a ansiedade, eles são emoções. O sistema límbico representa o sistema emocional do cérebro. E entre muitas estruturas desse sistema límbico, estão o hipocampo e a amígdala. Não é a amígdala que a gente tem aqui na garganta, é a amígdala lá do cérebro. O hipocampo é primariamente responsável por funções de memória, né? Aquela coisa que aconteceu talvez no passado. E durante a excitação ansiosa, o hipocampo é ativado. O hipocampo é bem pertinho também do sistema límbico. E o envolvimento do hipocampo sugere que as experiências anteriores de memória dessas experiências podem iniciar e aumentar o sistema de ansiedade. Então, o hipocampo, como ele é responsável pela memória, tudo aquilo que aconteceu talvez no passado vem à tona. O hipocampo, ele traz na memória da pessoa tudo aquilo que aconteceu lá no passado. E a amígdala, ela é responsável principalmente por regular as emoções, como o medo. Além de regular as emoções, acredita-se também que as amígdalas seja responsável por detectar ameaças potenciais no ambiente, soar o alarme de perigo. É bem isso que ela faz ali. E a amígdala também, ela leva a outra estrutura, chamada o hipotálamo. O hipotálamo ela é extremamente importante em relação à ansiedade. Serve para controlar o sistema nervoso autônomo. E vários tipos de mensageiros químicos, incluindo muitos hormônios, os neurotransmissores, que são esses fiozinhos, o sistema nervoso autônomo, juntamente com esses hormônios e neurotransmissores, tem papéis fundamentais na produção de sintomas de ansiedade e à medida que o corpo se prepara para a ação. Assim, quando os nossos corpos sentem algum tipo de perigo ou ameaça, a amígdala, através do hipotálamo, envia uma mensagem para o sistema nervoso autônomo que prepara para a ação. Aquela coisa assim, ó, que a gente está em perigo e tu vai agora ficar na luta, na fuga, né, para se livrar daquilo. Os tipos de transtorno de ansiedade, foi esses aí que eu falei lá no começo. Eu vou citar somente 2 deles, porque se parar pra pensar, tem muito, então eu não vou ser bem sucinta ali. Mas se você né, pesquisar, igual que antes eu falei ali, existe vários transtornos de medo, alimentar, pânico, obsessivo, compulsivo, vários transtornos. Mas como eu citei lá em cima, então eu só vou citar 2. Eu vou citar o transtorno de ansiedade generalizada, que é o TAG, que ele é um transtorno caracterizado por um constante sentimento de preocupação e de medo, que interfere na vida diária, né? Pessoas com transtornos de ansiedade generalizada podem experimentar sentimentos de pavor e angústia. Esse transtorno é acompanhado por 3 ou mais dos seguintes sintomas, né? Eu vou citar só alguns aqui, mas existem muitos outros. Existem as preocupações e medos excessivos, existem as inquietações e sensação de estar sempre nervoso, então sempre aquela coisa assim de tu tá sempre apreensivo. Aquela irritabilidade, tá sempre irritado. A tensão muscular, como a gente até já andou falando no Saúde e Bem-Estar, sobre os exercícios sobre os músculos, dores de cabeça, que isso também pode causar por causa dessa tensão muscular, sudorese é um dos sintomas, náusea e queimação no estômago. Às vezes as pessoas têm muita azia, muita queimação,
E às vezes, até então, essa queimação, essa ansiedade, essas náuseas, ela pode desencadear até uma gastrite, uma úlcera, né? Várias pessoas, por terem ansiedade, elas têm esse queimor no estômago e acaba, então, gerando essa gastrite, essa úlcera, né? Que é uma de doenças que a ansiedade pode vir a desencadear. E também a gente tem o transtorno de estresse pós-traumático. Ele mesmo já diz, pós-traumático, depois que a pessoa sofreu um trauma. É um transtorno mental que pode se desenvolver, né, depois que uma pessoa foi exposto a um evento traumático, como casos de violência, casos de agressão, de guerra, terrorismo, tortura, algum acidente de trânsito, alguma catástrofe natural, né, temporal, essas coisas assim, e em qualquer outro fato que represente a ameaça na vida. Então, todos esses traumas aí pode vir ser um transtorno, né, uma ansiedade. Então, também, eu só citei esses dois porque, né, porém existem muitos outros. E como tratar essa ansiedade? Né, gente, todo mundo sabe, assim, que existe várias formas e maneiras de tratar essa ansiedade. Então assim, procure a ajuda de um profissional, né, da área da psicologia. Busque em Deus, através da fé, coragem para que você possa tratar de suas emoções e saiba que Deus dará forma de você vencer a sua ansiedade e seus medos. Você vencerá. Creia, Deus está no controle de todas as coisas. São as duas coisas que eu poderia deixar aqui para vocês. Um profissional da psicologia, que é um profissional que é especializado nesses assuntos, né? Procure, mas nunca deixe de buscar em Deus também. Um caminha junto com o outro. Deus também capacita os psicólogos. Existem muitas psicólogas cristãs, evangélicas, pastoras, e que muitas vão saber, se estão nos ouvindo, vão saber do que eu estou falando. Então, busquem em Deus através da fé, da coragem de vocês. E saiba que você vencerá, né? Que Deus está no controle de tudo. E eu queria deixar agora para encerrar, a gente já está quase, falta 2 minutinhos aí. Então, para encerrar, eu queria deixar um versículo que está lá em Mateus, no capítulo 6, no versículo do 31 ao 34, que diz assim: Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos ou que beberemos, ou com o que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentis procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia do seu mal. Então, assim, viva cada dia. Se caso você acha que né, tem algum sintoma, procure, pesquise, procure um profissional, ore. Mas é importante que o tratamento, a oração, a fé caminhem junto, lado a lado. Né? Assim como oração, jejum caminham lado a lado, a palavra, leia a Bíblia, né? Busque na sua fé, busque em Deus. Mas mesmo assim, com a ajuda, porque Deus também capacita os psicólogos. Deus também dá o direcionamento para esses psicólogos. Então, é esse o recado que eu tenho para deixar aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai agora passar para ver se tem algum recado para as meninas ir falando um pouquinho também. Bom, enquanto a Natália estava falando do versículo, eu lembrei de um versículo, eu não lembro bem onde é que ele está agora, mas levem a Deus todas as suas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vocês. 1 Pedro 5,7.
Eu acho que a partir do momento que, como a Natália falou ali, a gente entregar nossas ansiedades para Deus, a gente entregar a nossa vida para Deus, Ele vai cuidar da gente. Claro, a gente tem que juntar duas coisas. A gente tem que juntar Deus, do jeito que Deus cuida da gente, com uma ajuda profissional. Porque, como a Natália disse, se Deus capacita os psicólogos, Deus capacita as pessoas aqui na Terra para cuidar da gente. Então, a gente tem que entregar a nossa vida a Deus, mas a gente tem que procurar ajuda. Porque a partir do momento que a gente entregar a nossa vida a Deus, Ele também vai capacitar pessoas para ajudar a gente. Amanda, tem alguma coisa a falar? Tenho sim, né? E é algo muito importante, né? Tudo isso que vocês falaram. E é muito importante, como a Natália falou, o tratamento com um psicólogo, né? Como a Natália falou, o psicólogo não é para quem é louco. O psicólogo, ele ajuda muito no tratamento. Eu sei porque tenho pessoas na família que sofrem com ansiedade, síndrome do pânico, e o psicólogo, ele tem um papel muito importante, né? Ele tem que caminhar lado a lado também, né? Com a oração, a gente deve pedir para Deus, a gente deve servir a Deus, né, adorar Ele, pedir para Ele, para que Ele possa nos ajudar. A gente deve continuar firme, né, com a nossa fé durante esses problemas, né, porque a gente vive num mundo que é muito acelerado, digamos, né, e muitas vezes a gente guarda esses problemas, né, que é um dos sintomas, né, e uma das causas da ansiedade, né, que são preocupações, são problemas, e muitas vezes a gente guarda isso pra nós e pensa, não, mas eu não vou consultar um psicólogo porque todo mundo acha que psicólogo é pra louco, eu não vou falar nada pra ninguém, vou ficar quieto na minha. Só que isso, como a Natália falou ali antes, né, pode acarretar vários problemas muito maiores, né, então que nós possamos nos conhecer, né, sabermos quando a gente não tá bem e procurar ajuda, porque não é feio a gente precisar de ajuda, a gente reconhecer que a gente precisa de ajuda, né? E nós temos agora, então, 2 recadinhos. E o primeiro recadinho foi a minha mãe que mandou, né? Tá lá toda a família, minha mãe, meu pai, minha avó deve estar escutando também, a minha irmã. Eles mandaram um recadinho aqui pra nós. Parabéns, gurias, pelo tema que está sendo abordado. Tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas. Abraço a todas, beijos. Então, um beijo aí. É isso aí, a gente até... Esse tema foi até um tema bem... que tocou muito no meu coração, porque foi falado sexta, foi falado sábado, e tocou muito, então eu disse assim, não, então segunda-feira é esse tema que a gente vai abordar, porque... é um tema que, igual que eu falei antes, é polêmico? É, talvez seja. Mas é um tema também muito educativo. Um tema que a gente pode abordar muito. Ih, se a gente fosse falar aqui, a gente ia falar muito mais. Porque é um tema, assim, que dá pra ser discutido muitas de outras coisas. E igual que, que eu sempre falo aqui, os nossos programas é mesmo pra ajudar. Os nossos programas são pra dicas, né? Então, que você aí que esteja nos ouvindo, que você possa, né, ter gostado dessas dicas e reflita no versículo. Se você não pegou o versículo que eu li, então vai lá, abre lá em Mateus, no capítulo 6, no versículo 31 ao 34, lê, medite nesse versículo. Ele é um versículo bem bonito, ele é um versículo que toca bastante a gente, entrega tudo nas mãos de Deus, né, que o dia de amanhã depende somente dele. A nossa vida depende somente dele. Aninha, temos mais recadinhos aí? Temos sim, temos um recado do Davi, que diz assim: o programa tá muito bom, parabéns pra vocês, meninas. Então, obrigado, Davi, um beijão pra ti, tu tá sempre aí, né, assistindo a gente, ligadinho. Um beijo, então, aí, continua ligadinho na programação, hein, que em breve vai ter outro programa aí muito legal. É isso aí, então a gente vai então já se despedindo aqui do nosso programa. Já vai entrar agora o Papo Teológico, então, com o Maicon. E não se esqueça, gente, de ficar sempre ligadinho aqui na programação da Rádio TK Gospel, de segunda a segunda, das 6 da manhã, com a abertura do Roda de Galpão, até a meia-noite. Então, é louvor, é adoração, é programas educacionais, é programas de dicas de saúde, né? A gente vai ainda trazer até dicas de beleza aqui na nossa programação, aqui nos nossos programas, sobre a vida feminina, sobre a saúde da mulher. Então fiquem ligadinhos aí conosco. Eu já vou então deixando aqui o meu boa noite e vou já passando então para as meninas dar o seu tchau, né?
E que fique aí o nosso convite para na próxima segunda-feira você estar aqui conosco a partir das 7 horas da noite, com saúde e bem-estar, né? Vai ser um programa bem legal, onde eu também vou trazer outros assuntos sobre a saúde, sobre o bem-estar de homens e mulheres. Então fica aí um meu muito obrigada a todos vocês que estão nos ouvindo. Obrigada pelos recadinhos que todos vocês mandaram. Que Deus abençoe vocês. Fique na bênção e uma ótima semana. Que você possa então aproveitar esse restinho aí de noite com o Papo Teológico. Quero deixar aqui então meu boa noite, né? Agradecer a todos vocês que estão nos ouvindo. Não saem daí, fiquem ligadinhos que já, juntinho aqui agora, só termina o nosso programa e já inicia o Papo Teológico com o Maicon e com o Patrick. Então fiquem ligadinhos aí. Então também quero aqui deixar o meu boa noite para todo mundo que está nos ouvindo. Como a Amanda disse, fica ligadinho que é só o tempo da gente trocar de lugar aqui no estúdio. O Patrick já vai estar assumindo aqui com o Maicon para o Papo Teológico. E para você aí, continuem acompanhando a programação da rádio, é uma programação bem legal para toda a família, para todas as idades. É uma programação legal onde você pode, além de escutar, né, você vai estar edificando a sua vida. Mande para o seu amigo a programação da rádio. Temos programação, como a Nath disse, de segunda a segunda, das 6 da manhã até a meia-noite. E é isso aí, então. Até a próxima edição do Vida Feminina. Boa noite.